Olá, amigos, você acompanha a TV Câmara de Tupã, sempre a serviço da população. Começa agora mais um programa Pontos de Vista, com a presença dos vereadores da Câmara Municipal e convidados especiais. Hoje, nós estamos recebendo o segundo secretário da mesa diretora, o vereador Cabo e pastor Castilho, com um convidado muito especial. Hoje temos o prazer de receber o Douglas Fernando Carcelin, ele que é evangelista na Igreja União da Fé. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho realizado pelo Douglas, levando sempre a palavra de Deus, por onde ele tem passado, um pouquinho da sua história. E é sempre bom falar de Deus, né? Ainda mais nesse momento que estamos vivendo, né, de fim de ano. Eu acho que é o momento de fazermos aí uma avaliação do que fizemos em 2018, esperanças para 2019. Estamos aí faltando aí poucos dias para acabar o ano, então eu acho que é um momento de reflexão. E quando tem exemplos de pessoas que levam a palavra de Deus, que prosperam, que propagam a palavra de Deus, é sempre importante, né, mostrar, dar exemplos, porque através do Douglas outras pessoas, espero que sejam motivadas, se sintam realmente convocadas, chamadas para propagar a palavra de Deus. Vereador, seja bem-vindo ao programa Pontos de Vista, hoje recebendo o evangelista Douglas Fernando Carcelin. Cumprimento a todos, a Vossa Senhoria Glaucio, que presta um trabalho por excelência, né? Nosso amigo Dernival Manfio, Adilson e toda essa TV Câmara que presta um trabalho por excelência, aqueles que estão e que estarão nos assistindo com a graça e a paz do nosso Mestre Maior, Jesus Cristo Nazareno, estejam com todos nós. Para mim é um motivo de muito orgulho estar aqui nessa tarde, né? E está apresentando um grande homem de Deus, que o caráter não muda e o dinheiro não compra. É um evangelista Douglas, da Igreja União da Fé, daqui de Tupã, um menino que prega o Evangelho, e a palavra de Deus diz o ide no imperativo, né? Ide por todo mundo, anunciar e pregar e divulgar o meu Evangelho. E aqui está esse moço, que viaja o Brasil inteiro. A agenda dele esse mês, só para que nós saibamos, para que você saiba, ele tem em torno de 20 a 25 lugares para pregar só esse mês. Então, é um rapaz que prega a palavra de Deus, que leva a palavra de Deus. Muitas pessoas têm se convertido, aceitado o Senhor Jesus Cristo como único, eterno, suficiente Salvador e dono de suas vidas, através das ilustrações, através da mensagem que esse moço tem pregado por esse Brasil. Então, é um motivo de muita honraria para mim estar aqui nessa tarde, estar aqui hoje, né? Convidando, e ele ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco nesse dia. Obrigado, vereador. Douglas, seja bem-vindo ao programa Pontos de Vista aqui na TV Câmara, a convite do vereador Cabo e pastor Castilho. Como eu disse, falando um pouco de Deus, falando um pouquinho do seu trabalho, né, da sua caminhada, né, por onde você tem passado, e eu acho que é um momento de reflexão, né? Acho que esse ano foi um ano bem atípico. Nós tivemos aí questões políticas, questões econômicas. Agora que começamos a começar a respirar um pouquinho depois dessa crise, tivemos agora o pleito eleitoral, as eleições, e vamos torcer para que realmente 2019 seja um ano melhor, né? Mas sempre colocando Deus acima de tudo. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu também quero, nessa tarde, cumprimentar a toda a população com a paz do Senhor Jesus e louvar a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade. Também louvar a Deus pela vida do meu amigo, o pastor Cabo Osmídio Castilho. Que Deus abençoe de uma maneira especial. Muito grato pelo convite em poder propagar e divulgar a palavra de Deus através desse instrumento. Sabemos, Glaucio, que toda ferramenta que possa ser usada para a divulgação da palavra de Deus, ela deve ser usada. Então eu louvo a Deus nesta tarde, também louvando a Deus pela vida do nosso amigo Adilson, que Deus abençoe de uma maneira especial, tá? E falando acerca disso que você acabou de colocar, esse ano foi um ano bem atípico mesmo, mas eu creio que o povo despertou, o povo acordou, né? Embora às vezes nós achávamos que tudo ia permanecer do jeito que estava, mas eu me apego na Bíblia Sagrada, pois a Bíblia Sagrada nos fala em 2 Crônicas, o pastor conhece muito esse versículo,
no capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, se buscar a minha face, eu, Senhor, ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Com certeza o nosso Brasil está entrando no processo de cura. O nosso Brasil está entrando no processo em que a terra vai ser sarada. Então eu glorifico a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossa nação. E falando agora também um pouco do nosso trabalho, que é o motivo principal de estarmos aqui. Sim. Eu trabalho na área de missões, né? Trabalho como evangelista, ministrando a palavra do Senhor. Temos andado em alguns estados do nosso Brasil, assim como você disse, levando uma palavra de fé, de amor, de esperança, porque tem muita gente nesse Brasil aí fora que precisa, né, de um incentivo. E um incentivo maior você não vai encontrar se não for na palavra de Deus. Se não for que a pessoa venha a crer na palavra do Senhor e acreditar que ainda que as circunstâncias estejam difíceis, que ainda que as circunstâncias estejam complicadas, Deus ainda tem planos de vitória, planos de conquista. Eu costumo dizer que dias melhores estão por vir na nossa vida, porque basta apenas nós crermos em Deus, basta apenas nós acreditarmos que Ele é fiel para cumprir todos os seus propósitos e desígnios em nossa vida. Então eu louvo a Deus, eu sou muito grato ao Senhor por Ele ter me escolhido para cumprir esta missão. Como o pastor Castilho acabou de mencionar, a nossa agenda, graças a Deus, porque nada a gente conquista se não for pela misericórdia do Senhor, tem sido vasta, né? De uns meses para cá, Deus tem nos surpreendido, né? E quando isso acontece, eu vejo a real necessidade da propagação do Evangelho. Temos em média, desses meses para cá, em média de 22 a 26 ministrações. Isso é uma média que a gente tem por mês. Esse mês, como o pastor disse, nós vamos estar ministrando em 24 oportunidades. Tanto na cidade de Tupã, como na nossa região, sabe, levando o ID do Senhor. Sabe, porque a gente tem que ter um coração grato a Deus. E o mínimo que a gente possa fazer, ainda que seja pouco, em comparado àquilo que Ele já fez por nós, é cumprir a Tua palavra e obedecê-la na Tua essência. Então, nada mais, nada menos, eu estou fazendo a vontade que o meu Deus determinou para as nossas vidas. Ô Douglas, é importante também a gente contar um pouquinho da sua história, do seu início, como você foi escolhido, você sentiu isso no seu coração, até porque você é um rapaz novo, né? E eu acho que é legal você passar um pouco da sua história, o início de tudo, né? Essa vocação, né, de propagar a palavra de Deus, é importante compartilhar um pouquinho da sua história. Com certeza. Isso, com certeza, vai servir até mesmo para edificar algumas vidas. Claro. Porque eu tenho um testemunho, né, daquilo que Deus fez na minha vida. Porque tudo isso que eu estou vivendo hoje é porque um dia alguém pregou essa palavra para mim. Sim. Tudo isso que eu vivo hoje, pastor Castilho, é porque um dia eu dei ouvidos a essa palavra e a palavra do Senhor vai nos dizer no livro de João, no capítulo 8, versículo 32, que ficou muito evidente esse versículo agora nos dias, né, que a gente viveu, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós sabemos que a essência da verdade está nela. O próprio Jesus vai se intitular: eu sou o caminho, a verdade e também a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Fazem 12 anos que eu estou residindo aqui na cidade de Tupã. Eu morava em São Paulo, no Grande ABC, na região ali de Santo André e Mauá. Então eu vivia uma vida como todo jovem deseja viver, sabe? Querendo satisfazer os desejos da carne, querendo satisfazer a tua própria vontade, sabe? A vida tranquila, a vida, sabe, que todo jovem gostaria de ter. Mas eu costumo dizer, eu achava que era aquilo que eu queria prevalecer na minha vida, mas não. O que prevalece na nossa vida é a vontade de Deus. O que prevalece na nossa vida é a escolha de Deus. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que o mesmo Deus que escolhe é o mesmo Deus que aperfeiçoa. Porque se você me conhecesse alguns anos atrás, você ia dizer, mas esse moço aí
não tem condições. Mas quem molda o caráter da pessoa é Deus. Quem transforma a vida da pessoa é Deus. E aplicando esta palavra aqui na sua vida, dia após dia, a mudança acontece. Isso não é uma mudança forçada, não. É uma mudança natural, porque você vai assimilando aquilo que Deus requer de você e logo você vai aceitando o chamado de Deus e, assim como você falou, a vocação do Senhor. Então, quando a minha vinda para Tupã, né, Deus nos trouxe para cá, então aqui começou a obra que Deus havia designado para mim, que é a obra missionária. Então, no momento, a gente até relutou, né, teimou, tentou fugir para lá, para cá, mas o chamado de Deus é maior na nossa vida. Então, eu fui alcançado pela palavra de Deus. E nada mais justo do que hoje eu assimilar e assumir a minha vocação e cumprir o ID do Senhor, alcançando vidas através da palavra. Pastor, é importante, né, esse relato do Douglas, né, porque realmente é uma história de vida que serve como exemplo para muita gente. De repente tem algum telespectador que está precisando de ajuda, desmotivado, decepcionado, depressivo. Então é importante testemunho de jovens como o Douglas, mostrando que realmente, eu acredito, independente de placa de igreja, independente da... Deus é tudo na nossa vida. Temos que colocar isso acima de tudo, né? Então nós nós acompanhamos aí até durante o período eleitoral, né, Deus acima de tudo, e é verdade. Sempre foi e sempre será. É o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então acho que é importante esse relato. E no segundo bloco, eu vou até aproveitar para saber um pouquinho mais do trabalho e do que o Douglas sentiu, o que ele absorveu, o que ele viu nessas andanças, as dificuldades do povo, as maiores lacunas que têm que ser preenchidas, o que ele sentiu nessas andanças pelos estados que ele visitou. Mas é importante esse relato, né, esse testemunho de vida, falando um pouquinho da sua história, como foi despertado isso na vida dele, né, como ele falou, ele tinha uma vida de um jovem normal, mas que foi chamado, ele sentiu essa necessidade de ser um instrumento de Deus e propagar a palavra de Deus para outras pessoas que precisam de ajuda. É verdade, Glaucio. A palavra de Deus, Deus primeiro chama, depois capacita, depois Ele envia, depois Ele supre. Ele fala assim, eu bato a porta, se você abrir eu faço morada. E o diabo, ele pula com os dois pés no peito e cai para dentro, faz um regaço, né? E aí ele tem um chamado, esse moço teve um chamado de Deus e ele largou tudo para servir a Deus, para fazer aquilo que Deus quer ou queria que ele fizesse. E assim ele tem feito. Como muitos jovens aí têm os seus chamados, a palavra de Deus também diz assim que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. E Deus, Ele não escolhe qualquer um. Assim como você, tenho certeza disso, você como professor de faculdade, sei que você gosta de escolher as coisas, porque eu te conheço. O Adilson, o Dernival Manf, né? Vocês gostam e vocês escolhem o de melhor. E querem o de melhor. E assim é Deus. Então Deus chama muitos, mas os escolhidos são poucos. E Deus escolhe poucos para fazer o que Ele faz, né? Então Ele é um escolhido de Deus para fazer essa obra. Vai aqui, vai lá, vai aqui, vai em outro estado. Teve no Pernambuco, Rio de Janeiro, e vai para cá, prega para 5 pessoas, prega para a multidão, não é? Fala com um drogado, fala com um pastor, fala com a obra de Deus, né? Então esse moço, ele tem um chamado, tanto é que nós trouxemos ele aqui por isso, porque jamais eu iria ocupar o espaço dessa TV que preza um trabalho por excelência em toda a nossa região, as 11 cidades assistem, não é verdade? Ocupar o seu tempo, que eu sei que você é um baita de um profissional, o Adilson, o Dernival, se não fosse uma pessoa qualificada, né? Escolhida a dedo por Deus. Então, esse moço, o Douglas, ele é um escolhido de Deus
para levar a palavra de Deus aqui na terra. E muitas pessoas têm aceitado Jesus, têm se batizado, muitas pessoas têm descido as águas, muitas pessoas têm deixado de usar drogas, né? De beber. As pessoas saíram do mundo do crime, pessoas que estavam ali, mas eu não consigo um emprego, pessoas desanimadas, pessoas na lama. E através da mensagem desse moço aí, e eu levei ele várias vezes para pregar na minha igreja, né? No nosso ministério, a qual é onde eu sou pastor presidente, levei ele lá várias vezes, e muitas pessoas, né, deixaram de usar drogas, muitas pessoas hoje estão empregadas, ouviram a mensagem que Deus usou ele, não é a mensagem que ele quer pregar, mas é aquilo que Deus usa, e quando Deus chama, Deus capacita. Então, não é ele é apenas um instrumento nas mãos de Deus, né? Então, Deus usa ele como um instrumento, como um vaso. E aí muitas pessoas, Glaucio, muitas, têm aceitado Jesus, pessoas deixaram de fumar maconha, fumar crack, usar cocaína, pessoas deixaram de beber, pessoas abandonaram o vício do crime, das drogas, e hoje está dentro de uma igreja. É o que você falou, não importa a placa de igreja, não importa, religião não salva, igreja não salva, pastor não salva, mas quem salva é Jesus Cristo. E muitas pessoas estão em várias igrejas através da mensagem deste moço. Glória a Deus. Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Ponto de Vista. Hoje recebendo o segundo secretário da mesa diretora, vereador Cabo e Pastor Castilho, com o nosso querido Douglas Fernando Carcelin, evangelista na Igreja União da Fé. E daqui a pouquinho voltaremos contando um pouquinho mais do trabalho do Douglas, pelos estados que ele andou passando, um pouquinho do que ele presenciou e também um pouco mais do seu testemunho aqui na TV Câmara, uma TV a serviço da população. Daqui a pouquinho a gente volta.